Após uma reunião com os governadores da região amazônica, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, explicou as decisões que foram tomadas e os planos do governo para promover o desenvolvimento sustentável para a região. O ministro defendeu o ambientalismo sustentável para integrar os cidadãos, permitindo atividade econômica enquanto se protege o meio ambiente. O ministro explicou que a Agenda de Desenvolvimento Sustentável para a Amazônia se divide em 4 tópicos principais: a regularização fundiária, o zoneamento econômico e ecológico, monetização dos serviços ambientais e ecossistêmicos e a agenda da bioeconomia. Assista à apresentação do ministro Ricardo Salles. Nós tratamos hoje o primeiro ponto importante que foi discutido, a posição brasileira com relação à COP25, que acontecerá em Madrid a partir do dia 2 de dezembro. A posição brasileira no sentido de que é necessário, já há muito tempo, mas ainda mais necessário, que os recursos em volume considerável, compatíveis, portanto, com o desafio de preservação da Amazônia, passem a fluir para os países em desenvolvimento, dentre eles o Brasil, e assim sendo um alinhamento total das expectativas dos estados com o governo federal para essa negociação na COP25. O segundo ponto tratado na reunião de hoje foi a agenda propriamente dita de desenvolvimento sustentável para a Amazônia, no pressuposto do ambientalismo de resultado que foi apresentado aqui nesse vídeo aos senhores e às senhoras, com a visão de que é preciso incluir as pessoas para que elas também se sintam parte desse esforço de preservação e de conservação da nossa Amazônia. Isso foi apresentado aos governadores. Essa apresentação também encontrou consenso dos governadores e dos representantes do parlamento que aqui participaram, a quem nós agradecemos muito. E essa agenda se divide nos 4 tópicos propositivos e mais o 5º tópico, que é a nossa atividade de comando e controle. Do primeiro tópico de regularização fundiária, há consenso de todos os governadores e de toda a bancada que aqui compareceu e dos órgãos federais também aqui representados, de que é fundamental promover a regularização fundiária da Amazônia. O problema de regularização é um problema que nós temos em todo o território nacional, problema de titulação de terras, mas na Amazônia esse problema se torna ainda mais sério. Há um estudo e uma série de programas já direcionados para isso. O que nós precisamos é torná-los concretos, tangíveis, materializar ideias e projetos que já vêm sendo debatidos e pensados há mais tempo, mas isso precisa, a partir de agora, se tornar realidade. Recursos para isso, mecanismos jurídicos para isso, facilitação documental, enfim, toda uma agenda necessária de regularização, e isso parte de uma cooperação que foi estabelecida hoje dos estados com o governo federal. O segundo ponto da agenda muito importante é o zoneamento econômico-ecológico, para se determinar quais são as potencialidades, as vocações, os locais onde podem receber infraestrutura, enfim, qual é que é o ordenamento territorial necessário para a preservação e o equilíbrio da Amazônia. Essa questão tem direta relação com a vocação dos estados, com essa ideia de inclusão para preservar, a inclusão das pessoas, inclusão das famílias, inclusão daqueles que vivem na região mais rica do país com o pior índice de desenvolvimento humano. Isso passa, portanto, nessa visão do zoneamento econômico e ecológico. Os estados têm iniciativas, algumas mais avançadas, outras que não avançaram, e o alinhamento hoje promovido foi no sentido de alinhar todas essas atividades de zoneamento econômico e ecológico, colocar recursos para isso, recursos técnicos para isso, acelerar o processo de construção desse zoneamento econômico e ecológico e, com isso, fazer, finalmente, o ordenamento territorial da Amazônia. Em terceiro lugar, o pilar da parte de monetização, pagamento por serviços ambientais, créditos de carbono, RED, enfim, todos os recursos necessários ao pagamento pelos serviços ambientais e ecossistêmicos da região da Amazônia, no sentido de que, sem recursos e recursos
no volume, na proporção, enfim, da importância que são os necessários para aquela vastidão que é a Amazônia. Sem esses recursos não será possível ter os meios de preservação. Recurso esse que tem como objetivo remunerar quem cuida da floresta, quer seja na lógica da reserva legal, dentro do percentual estabelecido pelo Código Florestal, opções também de preservação da área excedente de reserva legal, todos os demais serviços ecossistêmicos prestados, inclusive aqueles relacionados à área de preservação permanente, enfim, a monetização disso no sentido de ter meios para preservação é fundamental. Como eu citei no começo, isso tem direta relação com o que foi discutido acerca da COP25, da posição do governo brasileiro, corroborada integralmente pelos estados da Amazônia. E, por fim, nessa agenda dos 4 tópicos, a agenda da bioeconomia, o secretário Carlos da Costa, nós temos também a Embrapa aqui participando, temos o apoio da bancada de bioeconomia do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, e total também apoio dos deputados e senadores que representam os estados da Amazônia para promover finalmente essa agenda de bioeconomia. Recebemos aqui ao longo desse período dos últimos 30 dias diversos setores produtivos brasileiros que representam potenciais investidores da área de farmacêutica, cosméticos, alimentação, indústria de processamento, ou seja, aqueles que têm o potencial de agregar valor para os produtos da Amazônia e, com isso, gerar emprego e renda justamente para a inclusão necessária à preservação. Esse trabalho é um trabalho que tem, dentre outras facetas, a questão dos fundos. Ontem foi discutido no Ministério das Relações Exteriores o passo seguinte do fundo alinhado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, para além daquele que já foi lançado, está em período de captação de recursos da USAID, da USAID, que é um fundo também de investimento de impacto, e outros recursos para que a gente possa atrair o segmento, o setor privado, tão importante nessa agenda da bioeconomia, para além das questões dos temas de pesquisas acadêmicas, de desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento, enfim, registro de patentes, facilitação a parte tributária. Discutimos aqui a possibilidade de desoneração de produtos oriundos da floresta. Isso ainda carece de análise financeira, porque tem impacto em termos tributários para os estados e para os outros entes federativos, né, União e municípios, mas toda uma agenda de efetivamente colocar a bioeconomia de pé. Essa é uma ideia que vem sendo debatida há muitos anos e que até hoje não gerou os resultados esperados. Então nós tentamos, ao longo desse período, dos últimos 30, 60 dias, identificar quais são efetivamente os gargalos que impedem a consecução dessa agenda de bioeconomia tão importante para a perspectiva de geração de renda e emprego, portanto inclusão, portanto preservação. Essa visão passa por diversos aspectos, que inclusive aqui do Ministério. Nós estamos aqui com a Secretaria de Biodiversidade, junto com a Secretaria de Ecoturismo, 2 assuntos importantes para serem aprofundados na região da Amazônia: ter o ecoturismo mais desenvolvido nas unidades de conservação, tanto estaduais quanto federais, ter essa agenda da biodiversidade promovida efetivamente, gerando a receita esperada. E, para isso, dentre outras medidas, uma das propostas que também já vinha sido debatida há algum tempo é de transferir parte dos nossos efetivos de equipes de ecoturismo, florestas e biodiversidade para o trabalho em campo, em parceria com os estados. Estados esses que já têm também equipes próprias. Portanto, com isso nós vamos robustecer toda a força de trabalho em campo, para que lá, local, no cerne da Amazônia, sejam encontradas efetivamente as respostas dessa agenda de biodiversidade, de florestas, de ecoturismo, enfim. Então, e por fim, parte do debate ainda não se encerrou, que diz respeito à alocação de recursos para as operações de comando e controle, monitoramento e fiscalização. Isso também tem um envolvimento importante do INPE, que em parceria com o IBAMA fará a análise das imagens, que a Polícia Federal também faz parte desses órgãos que recebem as imagens de alta resolução em tempo real. Trabalho esse que foi alinhado do IBAMA com
o INPE para análise dessas imagens de alta resolução em tempo real. Soma-se a isso o recurso que nós estamos destacando do Fundo Petrobras para a realização, o restabelecimento do Terra Class, que é aquele trabalho entre INPE e Embrapa, que deixou de ser feito a partir de 2014 e é extremamente importante, portanto será feito para os anos de 2016, 18 e 20, no sentido de analisar o que vem ocorrendo com a floresta após os pontos identificados como desmatamento nos respectivos anos no PRODES. Então, são essas, em linhas gerais, as linhas de ação. A partir de agora, todas elas, inclusive o INCRA envolvido nisso, com a Secretaria de Biodiversidade, com o Embrapa, com o INPE, todos, cada um, com o seu papel de ações concretas daqui por diante. Nossa expectativa é reduzir o desmatamento ilegal da Amazônia, já para o próximo PRODES no próximo ano, e também, do ponto de vista de tendência, eliminar o desmatamento ilegal. Sabemos que é uma dificuldade muito grande numa vastidão como a Amazônia. A distinção entre atividades ilegais ou não também é extremamente importante e ali os estados, novamente, cumprem um papel fundamental nesse alinhamento. Assim sendo, foi uma manhã muito produtiva e eu me coloco aqui à disposição das senhoras e dos senhores para as perguntas. Por favor, Gustavo. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.